Continuando o nosso vídeo com a resolução de 50 questões de biologia, já resolvemos as 25 primeiras e agora vamos resolver da questão 26 a 50. Lembrar que ainda durante este vídeo resolveremos ainda algumas questões sobre Covid-19, ou seja, um dos temas mais atuais e com grande probabilidade de aparecer em qualquer tema de vestibular ou Enem. Questão 26. Em relação às enzimas e hormônios digestivos, marque a alternativa que corresponda à sequência correta. Vejamos, para ganhar tempo, vamos logo ler a resposta e comentar o conteúdo de cada um dos itens. A resposta certa vai ser o item 1. E você tem o seguinte, que no caso a enzima que digere lipídios no intestino delgado, no caso vai ser a lipase intestinal. Não esquece, uma regra básica, mesmo que você dê um branco parcial na hora da prova, se você lembrar que ase quer dizer enzima, e que você sabe também que a maior parte das enzimas, a primeira parte do nome, é relativo, digamos assim, ao substrato que ela vai agir. A lipase age em quem? Lipídio. Ase diz que é uma enzima e lip te lembra que é um lipídio. Então, enzima que digere lipídios, que age em lipídios no intestino delgados, vai ser a alternativa 3, lipase intestinal. Melhor dizendo que a alternativa 3 quer dizer que o termo 3 preenche a primeira frase. Na sequência, atua sobre os ácidos nucleicos transformantes em nucleotídeos. 4. Mesma lógica, nuclease. Ácido nucleico, já que é uma enzima que vai agir sobre os ácidos nucleicos, que também são digeridos. Ou seja, você come DNA, ele não vai chegar inteiro para o teu corpo. Ninguém come DNA e sofre mutação. Nós sempre comemos DNA porque sempre comemos seres vivos, mortos, que são digeridos. E assim o ácido nucleico é quebrado. Tem que ser quebrado por nucleases. Então fica aí 4. Na sequência, hormônio produzido pelo intestino que estimula o pâncreas a secretar bicarbonato de sódio. Você aí então vai ter o 1, a secretina. A secretina é que vai fazer com que o alimento chegou ainda um pouco ácido no intestino. E essa secretina vai fazer com que o corpo produza, então, e libere o bicarbonato para reduzir e tornar o bolo alimentar agora básico, ou próximo disso, pelo menos. Então, a secretina é que vai ter essa função. Ela é produzida pelo intestino e o intestino vai estimular o pâncreas a secretar o bicarbonato de sódio. É a secretina que vai atuar nesse processo. Estimula a liberação de enzimas pancreáticas e a liberação de bile pela vesícula biliar. E aí você vai ter, então, nesse caso, a colecistocinina. Colecistocinina. Ela é quem vai ter a função exatamente de atuar permitindo a liberação de bile pela vesícula biliar. Daniel, o que a bile faz? Ela digere lipídios? Não cai nessa casca de banana. Bile não digere lipídios. Ela facilita, por um certo olhar, a digestão dos lipídios, porque ela vai emulsificar a gordura. O que é isso? Ela vai permitir que a gordura, digamos, se torne mais volumosa, fazendo com que enzimas digestivas, outras, realmente tenham condições de atuar na digestão dos lipídios. Por fim, estimula a secreção de HCl, que é o ácido clorídrico, e aumenta a motilidade gástrica. E aí você tem, então, o 2, gastrina. Você comeu uma carne, gordura, no caso, o teu corpo vai, então, através da gastrina, estimular a secreção do ácido clorídrico para digerir ali no estômago estes alimentos, quebrando principalmente proteínas, para que seja possível você fazer a digestão desse tipo de alimento. Resposta da 26, alternativa 1. Questão 27. A insulina e o glucagon são hormônios produzidos pelo pâncreas, responsáveis pela regulação da glicose no sangue. Em relação a essas duas substâncias, assinale a alternativa correta. A insulina é muito conhecida, mas pouca gente, principalmente fora do meio acadêmico e estudantil, conhece o glucagon. E eles são importantíssimos e têm, de certa forma, funções opostas.
Todo mundo deve saber que a insulina reduz o nível de glicose no sangue. Ou seja, se um diabético, que é aquela pessoa que exatamente não consegue controlar o nível de glicose no sangue, se ele está com muita glicose, aí ele faz o quê? Injeta insulina para baixar o nível de glicose no sangue. O glucagon, ele aumenta o nível de glicose no sangue. Peraí, Daniel, em que condição a gente vai querer que aumente a glicose no sangue? Ora, se você tiver um susto, um medo intenso, você vai precisar de energia para fugir do medo, para reagir. Então o glucagon aumenta, em algumas situações, a tua glicose para você ter energia para reagir, para lutar. É nesse sentido. Então a insulina abaixa o nível de glicose no sangue, o glucagon aumenta. E aí, em relação a essas duas substâncias, assina a alternativa correta. Questão 27, resposta certa. Alternativa 3. A produção de insulina pelas células beta do pâncreas estimula a absorção de glicose pelo fígado. E aí a gente adiciona o conhecimento. Reduz a glicose no sangue, mas vai para onde? Evapora? Não. Vai do sangue para o fígado e fica armazenado sob a forma de glicogênio, que é um polissacarídeo. Glicose monossacarídeo, fórmula da glicose C6H12O6, e aí armazena na forma de glicogênio lá no fígado. E o glucagon faz o quê? O contrário. Pega o glicogênio, quebra, transforma em glicose e aí joga essa glicose lá no sangue. 27ª, resposta certa, item 3. 28ª. O sistema digestório é dividido em duas partes, sendo uma delas o tubo digestório e a outra os órgãos anexos. O tubo digestório, por sua vez, é dividido em três partes, alto, médio e baixo. Assinale a alternativa que indica quais são os órgãos que formam o tubo digestório. Daniel, ouvi falar, antigamente era tubo digestivo. Não é o certo, não. O termo atual e, portanto, correto é tubo digestório. Mas vejamos, ele quer saber quais órgãos formam o tubo digestório. Resposta certa. Alternativa 4. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. Para saber o que é tubo digestório, é saber aquilo que é oco e pelo qual o alimento vai passar. Então o alimento passa dentro da boca, passa dentro da faringe, passa no esôfago, no estômago, no intestino delgado e no grosso. Daniel, mas por que o pâncreas não ajuda na digestão? A gente viu agora há pouco em outra questão. O fígado não ajuda de certa forma na digestão? Por que não faz parte do tubo digestivo? Porque o alimento em si, o bolo alimentar em si, não passa dentro deles. O que passa, no caso do fígado, é já partículas digeridas que ele vai direcionar o armazenamento ou o destino desses nutrientes. Mas passar o alimento e o bolo alimentar só vai passar por dentro desses órgãos aí que formam o tubo digestivo. Resposta da 28, alternativa 4. Questão 29. Denominamos de circulação simples aquela em que o sangue passa apenas uma vez pelo coração para realizar um circuito completo, enquanto a circulação dupla é aquela em que o sangue passa duas vezes. Marque a alternativa que indica o grupo de vertebrados que possui circulação simples. E aí fica bem claro, né? E você vai ver sempre, usa a teoria do simples. Tenta lembrar qual é a ordem evolutiva. Desses grupos que estão citados aí, qual é o mais simples? Qual é o que teoricamente e o que a ciência acredita surgiu primeiro na face da Terra? Pode ter certeza que você vai deduzir que são os peixes. Então a circulação simples, que como o próprio nome diz é mais simples, estaria presente provavelmente no grupo que é mais antigo. Resposta certa da 29, alternativa 1, os peixes. Os peixes têm circulação simples. Então, o grupo de vertebrados que tem circulação simples são os peixes. Questão de número 30. Se pudéssemos marcar uma única hemácia do sangue de uma pessoa quando de sua passagem por um capilar sanguíneo do pé e seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, detectaríamos sua passagem sucessivamente pelo interior de... Questão bem interessante e que te ajuda a entender muitas coisas sobre circulação. Vejamos. Se você, como está vendo na questão, diz que você vai seguir uma hemácia do sangue que passou por um capilar sanguíneo do pé, ou seja,
A hemácia está no pé, saiu, digamos assim, do seu pé por um capilar, que é um vaso sanguíneo o menor que tem, saiu do capilar, e se está saindo do pé, vai para onde? Vai rumo ao coração. Pode ter certeza. Qual seria o caminho? Vamos dar a resposta para a gente analisar com calma. Questão 30, resposta certa. Alternativa 4. Ora, se é um vaso sanguíneo que vai retornar ao coração, são as veias. Lembrar, artérias, vasos sanguíneos que saem do coração. Veias, vasos sanguíneos que chegam ao coração. Então as veias retornam ao coração. Então o caminho era, saiu a hemácia do capilar sanguíneo, já que é do pé, como é que eu sei que está retornando ao coração? Do pé, que é o restante do corpo, só pode ir para o coração, não vai do pé para o pulmão, pode ter certeza. O sangue que chega no pulmão está vindo do coração. Essa dica de aparecer o pé no enunciado me dá certeza que está saindo do pé, que está voltando para o coração. Então saiu do capilar sanguíneo do pé, foi para a veia, da veia foi para o coração. Vasos sanguíneos que saem do coração são chamados de artérias. As artérias, no caso, já que aí você tem que deduzir, tem artéria realmente que pode levar para o restante do corpo, tem artéria que pode levar para o pulmão, também tem. Só que como nessa situação da questão diz que já veio do coração, do pé, se já veio do pé, ou seja, veio do restante do corpo, foi para o coração. Agora qual a próxima sequência? Ir para o pulmão para oxigenar esse sangue. Significa que esse sangue que estava lá no pé já gastou muito oxigênio, precisa repor oxigênio. Então sai veias, coração, artérias, pulmão. Do pulmão sai do pulmão através de veias, já que tem que retomar ao coração por veias. E aí coração, artérias e capilares. No caso, capilares jogando agora sangue oxigenado lá no seu pé. Questão 30, alternativa certa, número 4. Questão 31. No filtrado glomerular, algumas substâncias úteis ao nosso organismo, como a glicose, saem dos alvéolos em direção à cápsula renal. Entretanto, essas substâncias são reabsorvidas na região do néfron, denominada... E aí você vai falar então um pouco, né? O assunto é mais extenso, mas a gente pega aqui o que mais cai, para dar uma base para você. Está dizendo nessa questão que a glicose, ela pode chegar ainda, ela chega ainda dos rins. Só que em condição metabólica normal, não é para a glicose ser eliminada na urina. Diabetes, pode sair glicose na urina? Pode, e é uma glicemia bem elevada. Mas numa condição metabólica normal, não é para a glicose sair na urina. Neste caso, ela vai ser reabsorvida. Vai ser reabsorvida aonde? Resposta da 31, item 3, no túbulo renal. Memoriza, aprende, decora, desde que você saiba lá na hora da prova. Esses são tempos, tem gente que diz que não pode memorizar. Quem memorizar tudo e acertar, porque memoriza na hora da prova, entra na faculdade do mesmo jeito. Se aprendeu, mais certeza ainda. Contudo, o importante é que você chegue com conhecimento na hora da prova. E ter certeza, se decorar muitas vezes, vira aprendizado para o resto da vida, vira aprendizagem. Neste caso, memoriza, aprende, decora que túbulo renal, que é ele quem vai absorver a glicose que está lá nos rins, que a gente pode até, digamos, reabsorver, porque ela já estava no corpo, reabsorve e manda novamente para o sangue. 31, alternativa certa, item 3. Questão 32. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Tem que ser algo que tem no sistema respiratório e que o digestivo também usa para suas funções. Seriam os brônquios, a faringe, o pulmão, a laringe? Eu acredito que seria uma questão fácil essa, que você com certeza vai acertar, que a alternativa certa é 2. Faringe. A faringe, ela tanto faz parte do tubo digestório, quer dizer que o alimento passa por ela, passa dentro dela, como também a faringe faz parte do sistema respiratório, o que não acontece com os outros. Os outros órgãos mostrados nessa questão pertencem somente a quem? Os outros pertencem somente ao sistema respiratório. Questão 33. A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz
Ou seja, se o seu corpo em algum momento está rico em oxigênio ou pobre em oxigênio, rico em gás carbônico ou pobre em gás carbônico, isso pode variar de acordo com o local do seu corpo. É interessante que esses processos aconteçam. Essa troca gasosa acontece por quê? Por diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar. Diferença de tensão, essa que é uma troca que permite então que o gás carbônico, por exemplo, saia do teu corpo e vá para o ambiente externo, ou que o oxigênio entre no teu corpo vindo do ambiente externo. Questão 33, alternativa 2. Questão 34. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes: sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Bem simples para quem tem uma base, né? Mas agora eu te digo que a resposta certa é: quem é o sistema nervoso central? Resposta certa, alternativa 1. Medula espinhal e encéfalo. Medula espinhal e encéfalo. Não diga medula espinhal e cérebro. Muita gente entende dessa forma. O cérebro é uma das partes do encéfalo, mas não é a única. Você tem ainda o bulbo, você tem a ponte, certo? Você não vai ter somente cérebro lá no seu encéfalo. Você vai ter o cerebelo, você tem outras estruturas compondo o que a gente chama de encéfalo. E tem a medula espinhal. Questão 34, resposta certa. Fazem parte do sistema nervoso central, medula espinhal, encéfalo, alternativa 1. Questão 35. Cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão. Primeira coisa, quando a gente fala em ervilha, muita gente erroneamente pode pensar que por vermos mais ervilhas de cor verde, muita gente pensa que a ervilha verde é a dominante. Porque existe de fato uma quase regra na genética de que é dominante aquilo que você vê mais, que tem mais. Só que aí tem o seguinte: na natureza, não estou falando da ervilha que o ser humano planta na fazenda, no sítio. Eu estou falando na natureza. Na natureza, a ervilha de cor amarela é que é a mais comum, ela que é a dominante, ela que tende a aparecer. A ervilha verde é recessiva, ela é mais rara. Ou seja, dominante é aquela que tende a aparecer mais, recessiva é a que tende a aparecer menos. Você vai representar, portanto, características recessivas por no caso, duas letras minúsculas. No caso, a ervilha verde é recessiva, Vzinho, Vzinho. Já a dominante, ou pode ser duas maiúsculas, Vzão, Vzão, ou se ela for heterozigota, uma maiúscula e uma minúscula, Vzão, Vzinho. Então ele quer um cruzamento simples de primeira lei de Mendel. Daniel, como é que eu sei se é uma questão de primeira e segunda lei de Mendel? É de primeira lei de Mendel quando você está falando do cruzamento de uma característica somente. Perceba que aí é uma característica, a cor, que pode ser verde ou amarela, mas é um cálculo somente de uma característica, que é a cor. Se fosse para fazer um cálculo que além da cor fosse também a textura da ervilha, se ela é lisa ou rugosa, e você usasse as duas coisas no cálculo, a cor, verde e amarela, e ao mesmo tempo a textura lisa ou rugosa, aí seria a segunda lei de Mendel. Se fosse 3, 4, 5 características, continuaria sendo segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, quando aparecem cálculos com duas ou mais características ao mesmo tempo. Vejamos. Ele quer que você faça cruzamento simples de ervilhas Vzinho, Vzinho com ervilhas amarelas. E ele já dá o genótipo, que é Vzão, Vzinho. Genótipo, essa representação com letras, para você saber se é recessiva, se é homozigota, heterozigota. Então é o genótipo. Fenótipo, com a letra F, fenótipo é a aparência. Verde é o fenótipo, porque é a cor, a aparência. Amarela é fenótipo. Vzão, Vzinho, genótipo. Vzinho, Vzinho, genótipo. Vamos lá fazer o cruzamento e já dar a resposta para mostrar aqui o slide com o cálculo, para você entender com mais clareza. Cruzando Vzinho com Vzinho com Vzão, 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 Vzinho, os descendentes podem ser 50% heterozigotos, amarelas, e 50% verdes. Por que isso? Pelo seguinte:
Você vai fazer o cruzamento. Tem outra forma, tem gente que usa tipo um jogo da velha para fazer esse cálculo, pode ser também, desde que você faça as combinações possíveis. Se de um lado tem um Vzinho, do outro Vzinho, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis, que é o que está sendo mostrado aí. E dessas combinações possíveis, você vê o Vzinho que liga com o Vzão lá do outro lado, aí surge o Vzinho. O segundo Vzinho liga com o Vzinho lá do outro lado, aí fica Vzinho. Aí depois você faz o Vzinho do primeiro lado que cruza com Vzinho, porque sempre vai começar com a letra maiúscula. E por fim, Vzinho com Vzinho, dá Vzinho. Como começando com letra maiúscula é amarela, porque ela é dominante, e só pode ser verde quando tem as duas letras minúsculas, você vai ter 50% amarela e 50% verdes. Ok, amigos? Sendo assim a resposta, voltando aqui, você vê que é o enunciado. Para esse enunciado é a alternativa 3. Questão 36, uma questão de tipos sanguíneos, que é uma variação de conceitos de segunda lei de Mendel. Para os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem 3 alelos comuns na população humana. 2 alelos, alelo A e B, são codominantes entre si, e o outro alelo O recessivo, em relação aos outros 2. De acordo com essas informações, pode-se afirmar. Aí temos 3 frases. Está correta qual? Vamos lá ganhar tempo. Se você quiser pausar, como eu já falei tantas vezes, pausa agora, porque eu vou responder. Resposta certa, alternativa 4. Vamos ler as frases agora, para você entender melhor o que a gente está falando. De acordo com essas afirmações, pode-se afirmar que 1. Se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. O O é representado, e agora eu mostro esse outro slide para você ver, pelos os genes minúsculos Izinho. Então, se o pai é Izinho e a mãe é Izinho, só pode nascer criança Izinho. Olha o que diz a frase. Se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. Verdadeiríssimo. Eu que acontece em toda a minha família. Os meus pais ambos são O. E eu e a minha irmã nascemos com sangue O. Eu e a minha esposa temos sangue O. Os nossos filhos nasceram com sangue tipo O também. Segunda frase. Vou deixar aqui para esse cálculo, digamos, ficar mais fácil de ser entendido. Segunda frase. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A e o outro é do grupo sanguíneo B, todos os filhos serão do grupo sanguíneo AB. Errada essa afirmação, porque não é obrigado. Tudo bem, juntando uma pessoa com sangue A com outra B, pode ser que nasça B. Mas imagina que é uma pessoa de sangue A heterozigota e A Izinho, por exemplo, e outra do sangue B e B Izinho. Você pode então ter criança que nasce a partir desse casal com sangue O, porque vai pegar o Izinho de um com o Izinho do outro. Então a segunda não necessariamente é verdadeira. Tem casos que mostram que pode nascer com outro tipo sanguíneo. Segunda frase falsa. Terceira frase. Se os pais do grupo sanguíneo A, se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. Ora, se os pais, tanto o homem como a mulher, são do grupo sanguíneo A, os filhos podem ser do grupo sanguíneo veja aí, se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos, a questão está dizendo que os filhos podem ser do grupo sanguíneo A ou O. Se os pais são A, de fato, você pode ter filho com sangue A e pode ter filho com sangue O, porque os pais com sangue A podem ser heterozigotos. Pode ser Iaizinho e o outro Iaizinho, e aí junta o Izinho de um com o Izinho de outro e nasce sangue O, que é Izinho. Certo? Agora, só querendo complementar o que tem nesse quadro, eu botei genótipos aí para você entender a questão. Tem grupo A, Iaizinho, mas também tem o A heterozigoto, que é IA e A. Tem o B, que é IB, Izinho, heterozigoto, mas tem também o B homozigoto, IB e B. O AB sempre é IA e B e o O sempre é Izinho. Resposta da 36, como já vimos, alternativa 4, apenas a frase 1 e a 3 estão corretas. Questão 37, questão de fermentação.
A fermentação é um processo importante para a indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação de produtos como pães, cerveja, iogurte e queijos. Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo o iogurte e o queijo, por exemplo, formados a partir da... E quer saber então qual é o tipo de fermentação que vai permitir formar o iogurte e o queijo? Resposta certa: fermentação lática. Lembrar, a fermentação alcoólica é aquela que permite, e aí a grande dica está no nome, a produção do álcool. Fermentação acética, a fermentação alcoólica, inclusive, ela acontece na produção do álcool. Ela também acontece no fermento que vai estar lá no pão. É produzido o álcool, mas eu tenho certeza que você nunca comeu um pão e saiu embriagado. A questão é que o calor na hora da produção do pão, na hora que vai para o forno, o álcool evapora. Mas na hora que está sendo produzido, o pão incha devido ao acúmulo de CO2, gás carbônico, que faz o pão inchar, a massa inchar. O álcool evapora, mas o que produz o pão é a fermentação alcoólica. Assim como as bebidas alcoólicas. Fermentação acética produz o ácido acético, vinagre. Fermentação lática tem muito a ver com o leite, e aí você vai ver esses dois, iogurte e o queijo. Como também a fermentação que acontece quando você faz muito exercício, além do que o seu corpo aguenta, e o corpo, para ter uma fonte adicional de energia, ele vai então fazer fermentação e vai acumular ácido lático no teu corpo, causando aquela dor muscular. Fermentação lática também acontece nas células musculares humanas. E a glicólise, ela é na verdade uma etapa da respiração, a etapa anaeróbica da respiração. Questão 37, alternativa 3 é a correta. Questão 38. A respiração celular é um processo que garante a sobrevivência da energia necessária para a produção da energia necessária para a sobrevivência dos seres vivos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica uma das etapas da respiração celular. Então, aí fala glicólise, fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin. Resposta certa: alternativa 4, ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin é uma etapa da fotossíntese, não é da respiração. Glicose é da respiração, é a fase anaeróbica da respiração, ou seja, não usa oxigênio, produz 2 ATP. Segunda etapa, etapa de fosforilação oxidativa, antigamente chamada de cadeia transportadora de elétrons. De um modo geral, produz 34 ATP. E o ciclo de Krebs, que vai produzir, de um modo geral, 2 ATP. A respiração tende a produzir 38, embora tenham células que produzem menos ATP do que isso com respiração, mas de um modo geral o mais comum é 38, certo? Outra coisa que nós podemos falar sobre essas etapas da respiração celular é que a glicose acontece no citoplasma, fosforilação oxidativa ela vai acontecer já na mitocôndria e o ciclo de Krebs também dentro da mitocôndria. Questão 39. As células animais para a produção de energia necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. 1. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. 2. Na fase aeróbia, ocorre alta produção de ATP. 3. A glicose possui uma fase aeróbia e a outra anaeróbia. Quais estão corretas? Vejamos. Resposta certa: alternativa 3, 1 e 2. Vamos lá falar sobre essas alternativas. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias, como falamos na questão anterior. 2. Na fase aeróbia, ocorre alta produção de ATP. Sim, a glicose só produz 2. A fase aeróbica, juntando as outras duas fases, de modo geral, vão produzir 36 ATP somadas. E aí a respiração como um todo produz 38. Terceira frase, a glicose possui uma fase aeróbia e outra anaeróbica. Falso, a glicose é sempre anaeróbia ou anaeróbica. Esses dois termos estão corretos, certo? Mas a frase 3 está errada porque a glicose sempre é anaeróbia. Resposta 39, alternativa 3. Questão 40. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas.
A fotossíntese ou fase de claro e a química ou fase de escuro. Na primeira fase não ocorre as reações da fotossíntese, foram e continuam sendo divididas em duas etapas, reações de claro e escuro. De um modo geral, pela impressão de que na fase de claro é aquela que acontece na presença de luz e tende por consequência ser durante o dia. E a de escuro não é o escuro total, mas é que tende a ser à noite sem a luz solar de fato, né? E assim, ele quer saber o que é que não acontece na fase de claro. O que é que não ocorre? Resposta certa: redução do CO2. Vamos entender. Na fase que tem luz, produz ATP, verdadeiro. Produz oxigênio, verdadeiro. Certo? As plantas liberam oxigênio, produzem oxigênio durante o dia. Terceira fase, fotólise da água, que é a quebra da água na presença de luz, também. Essas três primeiras alternativas é tudo na presença de luz. E a quarta alternativa, redução do CO2, a produção de glicose, que é o que? O CO2 ser, digamos, alocado com outras moléculas para produzir glicose, C6H12O6. Isso vai acontecer na ausência de luz durante a noite, que é a chamada reações de escuro. Questão 40, alternativa 4 é a certa. Questão 41, a questão de evolução. A teoria da evolução proposta por Darwin, assim como outras teorias evolucionistas, baseia-se no fato de que organismos sofrem modificações ao longo do tempo, não sendo, portanto, formas fixas. Para escrever sua teoria, Darwin inspirou-se em um estudo em que se dizia que o aumento da população poderia levar todos à miséria e à fome, e aplicou esse conhecimento para analisar populações de plantas e animais. O estudo no qual Darwin inspirou-se pode ser atribuído aqui ao autor. Veja que é uma pergunta meio que histórica, mas se cai também um pouco da história da ciência e da biologia nos vestibulares. Darwin se inspirou no estudo de... Resposta certa. Alternativa 3, Malthus. Thomas Malthus, ele dizia que vai chegar um momento que a população vai ter mais indivíduos do que alimentos, e aí vai haver fome, vai haver morte, às vezes canibalismo, e Darwin se baseou nisso, digamos, para se inspirar e pelo menos entender que os seres competem por recursos e alguns sobrevivem e outros não. Questão 41 falando sobre Malthus. Vamos voltar aqui só lembrar que quem foi Hooker. Hooker foi um dos primeiros que usou o microscópio, no caso ele para a área da biologia é considerado o primeiro que definiu o que é célula. Wallace ajudou a desenvolver a teoria da evolução com Darwin, alguns preceitos foram fundamentais, e Lamarck, um evolucionista, mas que tinha conceitos diferentes. Para Lamarck, digamos assim, o ser mudava o seu corpo para se adaptar ao ambiente. O ser mudava o seu corpo para se adaptar ao ambiente. Para Lamarck é aquele velho exemplo clássico da girafa, que as girafas esticariam o pescoço para alcançar o topo das árvores, e assim foram esticando e o pescoço aumentou. Para Darwin, uma explicação segundo a lógica de Darwin, não que o próprio Lamarck e o Darwin tenham trabalhado em cima do exemplo da girafa, que não foi, mas segundo os pensamentos de Darwin, para Darwin, as girafas nascem por motivos que ele mesmo desconhecia, com um pescoço de tamanho diferente, mas o meio selecionava. Aquelas girafas que tinham um pescoço maior alcançavam a copa das árvores e assim tinham mais alimentos e tinham uma tendência maior a deixar descendentes. Então falamos rapidamente aqui sobre os 4 cientistas. Questão 42. Um dos pontos-chave da teoria de Darwin diz respeito à seleção natural. Sobre a seleção natural, marque a alternativa incorreta. Ou seja, tem 3 frases corretas que a gente vai aprender muito com elas. Mais uma questão sobre evolução. Resposta certa, para a gente ganhar tempo e já comentar. Resposta certa, alternativa 2. Então, é a incorreta. Vamos ver as corretas. Para que ocorra a seleção natural, é fundamental que exista variabilidade genética. Ok. A seleção natural ela não vai provocar a mudança. Ela seleciona a variabilidade que já tem. Aí ela seleciona os mais aptos a deixarem descendentes. Vamos ver a 3, que é correta. A seleção natural pode levar a modificações nas características de uma população ao longo do tempo. Sim.
Ora, se tem um grupo de seres vivos que está tendo vantagem para sobreviver no meio por seleção natural, a quantidade e o DNA desse grupo de seres tende a se tornar mais comum. Ou seja, modificou as características da população ao longo do tempo por consequência do sucesso da seleção natural de algum grupo de indivíduos. Quarta frase, a seleção natural é um mecanismo que ajuda no surgimento de novas espécies, com certeza. Se acredita que a seleção natural foi fundamental para a existência das espécies viventes e das não viventes, aliás, de toda a história evolutiva da Terra. E a segunda frase é falsa pelo seguinte: seleção natural é responsável por garantir a sobrevivência do organismo mais forte. Nem sempre. Tanto é que você tinha dinossauros com mais de 10 metros de comprimento ou de altura e que não existem mais, sendo que pequenos mamíferos roedores ainda existem. Ok, amigos? Resposta 42, alternativa 2, que ele está pedindo a incorreta. Questão 43. Atualmente costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita. Vejamos. Ele quer saber, primeiramente, qual é a categoria que engloba mais seres, até a menor. Eu não tenho nem dúvida que todo mundo tem certeza que a primeira é reino e que a última é espécie, certo? Embora eu vá fazer uma atualização para vocês ao final. A sequência correta, gente, para a gente adiantar: resposta certa, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É uma sequência que você não pode ir para vestibular nenhum sem saber. Tem que saber essa ordem porque eles vão perguntar de várias formas diferentes esse conhecimento: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? A atualização que eu quero dizer é que hoje em dia se tem algo acima de reino, que engloba mais seres vivos do que reino, que são os domínios. Existem 3 domínios: domínio eucária, domínio eubactéria e domínio arqueobactéria. O eucária seria todos os eucariontes. Domínio eubactéria seria as bactérias em si de fatos atuais, os moneras atuais. E o arqueobactéria seriam os moneras com características primitivas, embora alguns ainda sejam viventes. Certo? São os 3 domínios. Os 3 domínios que estão acima do reino. E isso também pode aparecer no vestibular e eu acrescento esse conhecimento para você. Questão de número 44. Uma questão também de evolução. As asas do morcego e as asas de um inseto apresentam a mesma função: garantir o voo, faltou o acento aí, desses 2 animais. Essas estruturas, apesar de possuírem a mesma função, não possuem a mesma origem embrionária, sendo o caso de... Ora, tenta imaginar dentro de uma asa de um morcego. O morcego é um mamífero. Vai ter sangue dentro da asa dele, vai ter osso dentro da asa dele. E a asa de um inseto não tem osso, não tem sangue, mas a função é a mesma, voar. Agora, internamente parece? Não, origem embrionária é totalmente diferente. Sendo assim, quando a função é a mesma, mas você analisa o interior desse órgão e vê que é uma estrutura totalmente diferente, isso não tenha dúvida que é um órgão análogo. Vamos entender, pela própria palavra coisa análoga, existem os chamados relógios análogos. É aqueles relógios que ao mesmo tempo tem os ponteiros e ao mesmo tempo tem o visor digital, para você então ler a hora de 2 formas de origem totalmente diferentes, uma mecânica e outra digital, mas que tem a mesma função, olhar a hora. Então o órgão análogo é essa exatamente possibilidade de ter a mesma função, mas de 2 origens diferentes. Asa do morcego e asa de um inseto, por exemplo, asa de uma barata, entram exatamente nessa definição. Questão de número 45, uma questão de fisiologia vegetal. Olha, essas 50 questões, você reparou que a gente passou por todas as áreas da biologia, é muito variada mesmo, pegando um pouquinho de cada área da biologia e o principal para te dar uma base muito boa. Sério, você está com um material muito bom de estudo e as questões de Covid vão já aparecer. Questão 45.
Carros frigoríficos são usados para transportar frutos a grandes distâncias sem que amadureçam. Isso é possível pois a baixa temperatura, ou seja, se usa um carro que é tipo uma geladeira ambulante para evitar que os frutos amadureçam e por consequência apodreçam. Isso só é possível pois a baixa temperatura. Vamos lá. Resposta certa. Alternativa 2. Inibe a síntese do gás etileno e reduz a respiração. Uma fruta, depois que ela é colhida do pé, ela solta um gás que é um hormônio em forma de gás chamado etileno. Esse gás faz a outra fruta amadurecer e depois apodrecer. Tanto é que se você tiver diversas frutas, tiver uma que esteja mais madura ou podre, tira ela do contato das outras, porque isso vai fazer as demais também amadurecerem e apodrecerem, porque é um gás que está saindo e chegando nas outras frutas. E também o frio reduz a respiração, que mesmo a fruta já arrancada do pé, ainda acontece atividade de respiração nas células naquela fruta. O frio reduz a atividade e assim o metabolismo fica mais lento e assim amadurece mais lentamente. Resposta 45, alternativa 2. Questão 46, olha aí a nossa primeira questão sobre Covid-19, muito atual. Marque o item incorreto, ou seja, tem 3 frases corretas para você, então, aumentar o seu nível sobre esse assunto. Vamos lá, eu vou logo dizer a resposta, qual é a incorreta, a gente vai ler para ganhar o nosso conhecimento. A incorreta é a alternativa 4. Vamos ler a primeira alternativa. Idosos e pessoas com comorbidades, tais como diabetes e pressão alta, são considerados grupos de risco. Verdadeiríssimo. Tanto é que na Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, pessoas com diabetes, pressão altas, pessoas com problemas respiratórios também, ou mesmo pessoas de muita idade, elas são consideradas grupos de risco, certo? Então isso está totalmente verdadeiro. Segunda frase: os sintomas da doença Covid-19 são bem parecidos aos manifestados em uma gripe comum. Verdadeiro. Só vai mudar de um modo geral quando acontece, se acontecer uma complicação, que é com a minoria das pessoas. Só que como é uma doença que pega muito fácil, imagina que é uma doença que mata 4% de quem pega. Ah, cada 100 pessoas morre 4. Agora imagina se 100 mil pega. É 4 mil pessoas que morrem, gente. É muita gente. É uma doença que está matando muito. Não é porque a letalidade é alta, que não é. Tem muita doença que tem a letalidade mais alta que a Covid-19. Mas é uma doença que transmite tão fácil que o percentual baixo dela, quando você olha para a população como um todo, acaba matando muita gente, porque muita gente acaba adoecendo. Então a segunda frase é verdadeira. E lembrar os sintomas, né? Que é exatamente a coriza, espirro. No caso da Covid-19, fica até mais entupido o nariz, a ponto da pessoa perder a sensação de olfato, paladar. Só que tem outros sintomas que também nem sempre aparecem no gripe comum. Algumas pessoas relataram diarreia, dor de barriga. São coisas que já foram percebidas. Terceira questão. O coronavírus já circulava por muitos países do mundo, mas a forma mutante mais letal é que provocou a pandemia. Verdadeiro. O coronavírus já circulou por vários países do mundo, inclusive já esteve pela América, mas numa forma que era tipo um resfriado mesmo, causando um incômodo e tudo mais, e muito raramente provocando óbito. Só que houve uma mutação. Provavelmente essa mutação aconteceu na China, uma mutação natural, e levou então a essa pandemia, porque com o vírus mutante o mundo não estava acostumado, e ainda mais de uma forma que pegava tão fácil ao ponto de muita gente adoecer, e ela também, essa forma mutante, mais letal do que as anteriores, fazendo com que a doença matasse um percentual alto, como eu falei na análise anterior. Alto porque a letalidade não é tão alta. Uma dengue hemorrágica mata muito mais. Ou a mesma dengue, dependendo da situação, pode matar mais. Só que essa doença pega mais fácil porque pega pelo ar. E pega tranquilamente. Muita gente pegando. O
a porcentagem que tende a morrer, ela então dá muitas mortes. E a quarta frase, que é errada: o novo coronavírus é oriundo de animais domésticos. Falso. Se acredita que surgiu o coronavírus de animais silvestres consumidos na alimentação. Pode até ser que isso mude com as novas pesquisas, mas para afirmar que vem de animais domésticos, zero possibilidade. O animal doméstico, eles não tinham coronavírus anterior, já os selvagens, silvestres, sim. E é deles, então, que surgiu essa doença a partir de uma mutação. Resposta da 46, alternativa 4. Questão 47, também um conhecimento importante sobre Covid-19, relacionado à Covid-19. A Covid-19 foi considerada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia. Pandemia, surto, endemia e epidemia são conceitos que são fundamentais no entendimento durante o acompanhamento de uma doença. Marque o item que traz uma definição incorreta. Ou seja, vai ter 3 frases corretas que vão nos ajudar a entender a temática e só uma incorreta. Vamos lá, já dá a resposta para a gente ler com mais calma. Resposta incorreta, que é a que a gente quer. Alternativa 3. Vamos lá, ler as alternativas 1, 2 e 4. O surto acontece quando o número de pessoas infectadas sobe repentinamente em uma região. Nessa situação, existe um grande número de pessoas infectadas, mas isso se restringe a um local, como um bairro ou uma cidade. Veja aí, o surto aconteceu num local, mas ficou restrito de fato a um local e não se espalhou, além daquilo. Certo? Então, o surto é muito mais contido. Tanto é que só se fala em surto até no máximo cidade. Na pandemia, que é a alternativa 2, a doença já se espalhou por vários pontos do planeta em diferentes continentes. E é o que a gente está vendo. A doença que a humanidade está passando, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. No máximo, você vai assistir o vídeo, então, sabendo que houve essa pandemia da Covid-19. Mas no momento da gravação desse vídeo, estava nessa pandemia e essa doença se espalhou por todos os continentes. Por isso foi considerada uma pandemia. A frase 4, que também é verdadeira. Uma doença é classificada como endêmica, típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. Verdadeiro. Hoje em dia, a dengue é comum e é endêmica a nível de Ceará, por exemplo, de Nordeste, porque ano após ano continua tendo aqui. É típica dessa região, como a malária é típica da região norte, por exemplo. São doenças que já se tornaram características de uma região. E a frase 3 é errada pelo seguinte: uma epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões, mas nunca sendo no país como um todo. O que torna essa frase falsa é porque uma epidemia, a única coisa que torna falsa essa frase, a epidemia pode ser no país como um todo. A gente pode afirmar o seguinte: o Brasil está tendo uma epidemia de Zika vírus, como de fato teve. Verdadeiríssimo. A epidemia pode ser restrita a um país. Ela é um surto maior, porque o surto, como a gente falou, é num bairro, uma cidade. Só que a epidemia vai mais. A epidemia se espalhou por várias cidades, vários estados, podem chegar a um país. A epidemia pode até ser por mais de um país. Agora, quando você tem uma epidemia que já pegou tantos países em continentes diferentes, é uma pandemia. Ou seja, a ordem é surto, local menor. Acima do surto, você vai ter uma... Não é bem acima, você vai ter a endemia, mas que é típico de uma região. Aí, acima desses dois, a epidemia, numa região maior. E acontece também de forma meio que repentina. E a pandemia, em vários continentes ou mesmo no planeta inteiro. Resposta da 47, alternativa 3. Questão 48. Os mamíferos apresentam algumas características exclusivas do grupo. Entre elas, podemos citar a presença de... Resposta certa. Algo que só o mamífero tem. Só que aí não vai aparecer no vestibular. Provavelmente o mais simples. A mamífero vai ter mamas. Dificilmente vai aparecer assim algo tão dado, né? Tão na cara. Veja aí, resposta certa: diafragma. Somente mamífero vai ter diafragma. E o que é diafragma, professor Daniel Azevedo? É um músculo localizado abaixo dos pulmões que ajuda a controlar o ritmo da sua
frequência respiratória. Por que é que os outros são errados? Dentes não diferenciados. Outros grupos de seres vivos apresentam dentes diferenciados, certo? Ou melhor, veja o seguinte, a questão 1 diz que os mamíferos apresentam dentes não diferenciados, e ao contrário, os mamíferos apresentam dentes diferenciados. Você tem, como o próprio ser humano, tem dentes que são caninos, outros são molares, dentes diferenciados. Ou seja, a 1 diz que o mamífero tem dente não diferenciado, e a gente tem dente diferenciado. 2, penas, mamífero não tem pena. 3, ossos pneumáticos, isso aí é de aves, que são os ossos ocos, para que a ave fique mais leve e assim possa voar. Resposta 48, alternativa 4. Questão 49. Sobre a reprodução humana, todos os itens abaixo estão corretos, exceto 1. A fecundação ocorre no útero. 2. A espermatogênese ocorre nos testículos. 3. A placenta é responsável pela respiração e nutrição do embrião. 4. Na ovulação rompe-se a parede do ovário e o ovócito é liberado na trompa de Falópio. Então, sobre reprodução humana, mais uma vez, é bom questão assim que traz várias frases corretas e só uma errada para a gente aprender. Resposta que é errada é a 1. Por que é errada? A fecundação ocorre no útero. A fecundação acontece nas tubas uterinas, as antigas chamadas trompas de Falópio. A fecundação acontece nas tubas uterinas, não é no útero. E então a frase 1 é errada. Vamos ver as que estão certas. A espermatogênese ocorre nos testículos, verdadeiro. A produção dos espermatozoides acontece nos testículos, verdadeiro. E os testículos estão envoltos pelo saco escrotal. 3. A placenta é responsável pela respiração e nutrição do embrião, verdadeiro. A placenta vai ser responsável porque vai estar filtrando o sangue da mãe para mandar oxigênio, tirar gás carbônico e mandar nutrientes e tirar nutrientes do embrião. Nutrientes, no caso, quando digo nutrientes, é substâncias indesejáveis. Alternativa 4. Na ovulação, rompe-se a parede do ovário e o ovócito é liberado na trompa de Falópio, que hoje em dia a gente chama mais de tuba uterina. Verdadeiro. Na ovulação, rompe-se a parede do ovário e o ovócito é liberado na tuba uterina, esperando o quê? Que a fecundação aconteça por ali. Resposta 49 a 1, que é a única frase falsa. Última questão. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada 1. Exige apenas um indivíduo para se cumprir, e a sexuada exige 2. Vamos lá na resposta certa logo. Certo? Por que a 1 é errada? A 1 diz o seguinte: exige apenas um indivíduo para se cumprir, a assexuada. E a sexuada exige 2. Existe exceção. Existe sexuada que um indivíduo, por exemplo, a tênia, que é um verme que pode chegar a 2 metros de comprimento no corpo humano, ela sozinha é capaz de fazer reprodução sexuada. Ou seja, é mentira quando diz que a sexuada exige 2. Há exceções. E a 2. A assexuada não cria variabilidade genética, a sexuada pode criar. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Na sexuada, se tem um indivíduo que se divide em 2, os 2 são cópias daquele original. Não tem variabilidade. Já a sexuada pega metade do DNA de um, metade do DNA do outro. Tem uma espécie de mudança de posições de base para que aconteça a variabilidade. Então a 2 é verdadeira. Por que a 3 é falsa? A assexuada só ocorre entre vegetais. Falso. Vários animais podem fazer assexuada, como também tem alguns vegetais que fazem. E assexuada entre vegetais e animais. Assexuada pode acontecer de fato entre plantas e pode acontecer entre animais. Só que também existe assexuada em animais, também existe assexuada em vegetais. E a 4 é falsa também, porque diz que a assexuada dá origem a vários indivíduos de uma só vez e a assexuada a um indivíduo apenas. Você já viu um cachorrinho tendo filhote? Você vê que de uma fêmea pode nascer vários filhotinhos, ou de gatos também, então não nasce apenas um indivíduo. Essa frase é falsa. Questão 50, nossa última alternativa certa, que no caso, para finalizar nosso trabalho, é a 2. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você quer mais aulas de outras disciplinas, diz nos comentários, diz que gostou.
nos incentiva, porque eu posso tentar fazer parceria com outros professores de outras disciplinas para trazer mais questões, dezenas de questões do que mais cai no vestibular e no Enem para você, para te preparar e para você passar. Obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva, curta nosso canal Fábrica de Aulas. Até o próximo vídeo.